Primeiro volume da obra. A salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional. E para alcançá-la, para conseguir os benefícios da sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. É por isso que nunca é demais repetir: leiam, se quiserem vencer. Quem não lê é porque não quer alcançar a vitória da imunização. Tudo o que aqui está escrito é para lerem e irem recordando sempre, porque se não lerem continuadamente, esquecem, e quem esquece, nada sabe. Quem quiser contar com a imunização, com os seus efeitos, leia, quanto mais vezes, melhor. Como é que o vivente quer imunizar-se, quer saber, sem ler? O vivente que não lê é porque não quer ser imunizado. O vivente imunizado é um vivente equilibrado. E o equilíbrio está na leitura, e da leitura nasce a imunização. A leitura é o essencial, e na leitura está o saber, e é do saber que todos precisam para poderem se valer dos andamentos de tudo, em benefício de si mesmos. Os que não sabem ler serão perdoados, terão o seu desconto, mas os que sabem, não. Portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional. E pela imunização racional, os viventes são desenvolvidos, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do racional superior. E assim, estão aí as orientações para que todos aguardem o seu dia. Preparem-se para quando chegar o seu dia determinado. Tudo tem o seu tempo, sua época, seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez, e sim aos poucos, até chegar a ter entendimento das coisas. Tudo no mundo é assim, mas os errados demais não entendem isso e querem, sem aprofundarem-se na leitura, ficar prontos de tudo. São viventes que não compreendem as ordens naturais das coisas. Não veem que para alcançar a imunização racional é preciso o conhecimento integral desta obra? Tudo obedece às regras naturais, e quem sai fora dessas regras encontra o pior para si mesmo. O vivente equilibrado procura não se aborrecer, porque vê que de nada adianta. Procura aprender a se despreocupar das coisas que só dão maus resultados. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto, que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidoso e desconfiado, e reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo lugar em que esteja, terá sempre a proteção do racional superior, pronto para esclarecer de toda e qualquer dúvida. Imunizado quer dizer pronto, perfeito, unido ao racional. Imune, não tem mais impurezas espirituais. Alcançou o ponto superior, a parte racional. Espíritas são todos os que vivem de experiências, na incerteza de tudo, em expiação, em sofrimento, martirizados na ignorância de tudo. Imunizado, elucidado de todas as torpezas, cumprindo com seu verdadeiro ponto de abnegação para consigo mesmo.
todos os que vivem de experiências, na incerteza das coisas, é que são espíritas. E por todos serem espíritas, é que assim vivem, sempre aprendendo, sempre em descobertas e sempre indecisos. Então, entre os espíritas sempre existiram grandes confusões, porque não sabem o porquê de assim serem, de onde vieram, para onde vão e por que o mundo é assim. Vão aceitando tudo o que encontram aí na Terra. Pensam estarem certos e veem sempre a contradição em si mesmos, por viverem sempre na incerteza de tudo. Há os que costumam dizer que recebem os espíritos mais diversos, do pai, da mãe, de um caboclo, de santo, de um africano, enfim, de uma infinidade de espíritos. Tudo isso arranjo aí da terra, entre os viventes. Arranjo esse que sempre manteve as confusões, e as confusões são tais que nenhum sabe onde está a verdade. E por isso, hajam a correr os 4 cantos do mundo à procura da verdade das verdades, sem a encontrarem. Confusos por admitirem o que encontraram no mundo e aceitando como verdade das verdades, vendo a contradição do que aceitam nessas condições, sempre experimentando em todos os lugares, nunca chegando a uma conclusão real e, com o tempo, abandonando tudo, por não encontrarem o que procuram, a verdade das verdades. Está aí o meio como é confuso. Tudo porque o vivente não sabe porque ele próprio é assim, que fará saber por que as coisas assim são, e tudo no mundo assim é. Por não saber, não deve admitir uma coisa que desconhece como de grande realidade, como se fosse verdade. É por isso que vivem constantemente dominados pelos invisíveis aí do espaço, sofrendo cada vez mais, obrigados a procurarem meios e modos para melhorar, e o sofrimento crescendo sempre, cada vez pior. Então, para confortar esses cegos de olhos abertos, inventaram uma série de frases. Seja resignado, isto é uma provação que tens que passar. Agora, diz o vivente consigo, não há aquele que possa sofrer satisfeito. O sofrimento não faz graça para ninguém rir. Tenho que discordar, porque acho impossível que o Ser Supremo tenha prazer e sinta-se satisfeito com o meu sofrimento, com o meu penar. Começa aí o vivente a caducar, com argumentos que fazem crer e descrer ao mesmo tempo. Fica o vivente sempre no terreno das dúvidas, vendo tudo sempre tão misterioso que dificilmente pode se definir. Então, vão admitindo tudo assim como está, aguardando que um dia seja desvendado. E vão malhando sempre, errando sempre mais do que acertando, porque a vida é de experiências, e para apurar qualquer coisa é preciso aventurar. O vivente vive uma infinidade de experiências, cada qual com o seu modo de interpretar. Mas os que conhecem a verdade das verdades, de princípio a fim, tintim por tintim, o que é, o que não é, o que é de verdade e o que é de mentira, diz: como nós vivemos uma luta sem proveito? Que confusão nos trazem estes meios atrasados? Tudo
porque não sabem nada desse mundo até agora. E por meio desta escrituração racional é que vão saber o porquê todos assim são, o que são e por que o mundo é assim, interpretado pelos seus habitantes. Agora é que sabem de onde vieram e para onde vão. Antes de todos assim serem como são, o que eram, como eram e por que eram. Antes do mundo assim ser como é, como era, e por que deixou de ser o que era, para ser o que é. Enfim, o vivente, nesta escrituração, sabe, antes de tudo, definir tudo, de princípio a fim. Então olha para estes caducos e diz: é verdade. Eu também já fui caduco, porque nada sabia. Ou por outra, sabia tanto quanto os demais, que ainda estão caducando, perdendo tempo, como eu perdi. Mas agora estamos perto da verdade das verdades, porque a escrituração racional está em nossas mãos. Estamos todos mais perto de conhecer a verdade das verdades, porque a verdade que existe no mundo é toda ilusão e nada mais. É autossugestão, e por isso a sugestão está aqui no mundo, conservada até hoje. E por tudo ser sugestão, é que nunca foi divulgado nem definido o certo dos certos, como nesta escrituração se vê provado. E por tudo isto ser sugestão, é que os mistérios continuam aqui, perdurando sem solução. Por conseguinte, são sugestionados, todos dominados pela autossugestão. E por isso, nunca definiram o princípio nem o fim, provado e comprovado, do mundo. Porque todos, quando nasceram, já encontraram aí tudo isso. Já encontraram o mundo feito, e o dono nunca deu satisfações a ninguém. Razão porque nunca souberam nada de certo, vivendo todos errados, tudo errado e todos sofrendo. E quem sofre é porque nada sabe. Se soubesse, não seria sofredor. Está provado, portanto, que a autossugestão é que domina todos dentro dessa sujeira, cheios de desventuras e de asneiras, sem conhecerem o ponto verdadeiro, que nunca foi encontrado, a não ser agora, nesta escrituração do racional superior, que faz todas essas exposições para que os viventes libertem-se e divulguem tudo, com precisão, de princípio a fim, dando provas consolidadas, patenteadas, do que esclarece sobre todos os pontos de vista, para pôr em forma o que é necessário para todos. A imunização racional é completamente diferente da espiritualização. A espiritualização pertence aí à autossugestão. A imunização racional é de outro ponto definido. É de onde se encerra o princípio e o fim de tudo. As divulgações precisas, o ponto culminante da redenção de todos. A transformação dessa deformação para o estado natural. Prova, mostra tudo o que é, de onde vem e para onde vai. O princípio e o fim de tudo. Provando e comprovando tudo. Tintim por tintim. Então, o que deve fazer o vivente? Ler. Ler para conhecer e saber conversar todos esses assuntos em benefício de si mesmo, para alcançar a imunização racional.
e viver sob a proteção do racional superior. Há viventes que, por não conhecerem a natureza, dizem que nem todos poderão alcançar a imunização. Enganam-se. Todos pertencem à mesma natureza. E por ser a imunização uma coisa natural, todos a alcançarão. Todos vivem na experiência, na incerteza de tudo. E quem vive em experiência é espírita. E por isso, todos sofrem. Todos são sofredores, devido à autossugestão, sem terem convicção do que dizem e do que fazem. E o único caminho para deixarem de sofrer, para deixarem de pertencer à autossugestão, para terem convicção de tudo, é o da imunização racional. No Espiritismo, estão os viventes do mundo invisível, que gostam de fazer pantominas por meio da força magnética. Magnetizam o vivente aí da Terra e se apresentam a ele como entendem, como o diabo, como um desconhecido, como um caboclo, como um preto velho, como uma criança, como entendem de se apresentar. E por isso, para os que não sabem divulgar essas coisas, há grandes confusões no desvendar desse mistério. Pois tudo isso é preciso para que o povo invisível seja conhecido, reconhecido e respeitado entre o povo aí do chão. E assim, vivem todos apalpando no mundo para aprender, para ver se dá certo ou não, e sempre na incerteza de tudo. A ciência é assim. E assim, todos vão apalpando para ver se acertam ou não, se dá ou não. Tudo sempre vivendo desse jeito, horrivelmente, na incerteza disto, na incerteza daquilo, na dúvida disto, na dúvida daquilo, desconfiados de tudo, pensando uma porção de coisas. Sempre em experiências, para ver se dá certo. E por assim viverem, é que a ciência passou a entender que todos tinham espírito. Na imunização racional, ao contrário, não existem dúvidas. Não se vive de experiências. Não se vive desconfiado, porque ela nos dá o verdadeiro saber das coisas naturais e ensina-nos o porquê do mundo, o porquê de tudo, provando e comprovando a verdade das verdades. O vivente tem desconfiança de tudo. Muitas vezes está confiante, e a má interpretação é quanto basta para ficar desconfiado. Muitas vezes, por causa de uma palavra, por trocar de olhos, por um gesto ou uma coincidência, é que às vezes geram calúnias de inimigos gratuitos. Assim, na mesma hora que o vivente confia, desconfia. Perturba-se e não sabe se está em terra firme ou se está pisando em falso. Sempre desconfiado, por não ter garantias no modo de viver. Por serem espíritas, é que são desanimados. Muitas vezes animados, mas por isso ou aquilo, por qualquer coisa, desanimam, esfriam. São todos desanimados, porque não têm uma posição definida e serem seres em experiências. Tudo isso é tolerante para os imunizados. Pela continuação da leitura, vão melhorando esse estado de coisas, sentindo menos perturbações, até ao ponto do equilíbrio total. A imunização
vai fortalecendo o vivente, até dar-lhe forças para dominar-se e ter uma situação definida. Aí, o vivente deixou de viver em experiência. Está completo. É senhor de si. É um equilibrado. A palavra espírito contém muitas ramificações e derivados. Quer dizer, espertos, expansivos, exploradores, espoliadores, espertalhões, enganadores, por não poderem provar que tudo que fazem e dizem é verdade. Nada provam, e por nada provarem, encerram tudo como uma coisa misteriosa e sem solução. Não sabem de onde vieram, e muito menos para onde vão. Não têm convicção, certeza daquilo que dizem, daquilo que fazem. E por isso, enganados e enganando os demais. Portanto, o que é o Espiritismo? Aventureiros, que não dão provas definidas do que são, do que o mundo é. Coisa invisível, indecifrável, que os viventes sabem existir, mas não podem deles receber a divulgação da verdade, devido à situação deles ser também de dúvidas e de experiências. Quem se baseia num ser que não prova nem comprova a verdade das verdades, está enganado e enganando aos demais. E é por isso que todos vivem sofrendo no mundo, cada vez mais, sem terem confiança nem em si mesmos, nascendo daí o egoísmo e o ciúme. Não é dizer aqui que o Espiritismo não é verdade, mas é que não está no Espiritismo a verdade das verdades. Ele é apenas uma ínfima partícula da verdade. Sabem que o vácuo é habitado pelos invisíveis, e por serem invisíveis, tratam de espíritos. Existem, então, invisíveis de todas as categorias, bons e maus, os quais se apresentam aí aos viventes com a formação ou identidade que entenderem, uns de santo, outros de anjo da guarda, de santa, como entenderem, de acordo com a instrução e a capacidade do meio em que se apresentam. Há meios que aceitam isso, e outros não. Há meios que não aceitam e acham um absurdo, como de fato é. Tudo dependendo do meio do vivente, onde eles chegam e manejam de acordo com esse meio. É para verem que tudo isso é complicado, precisando explicar de diversas formas, para provar e comprovar a nulidade dessas coisas e a certeza de outras. O vivente, quando nasce aí nessa terra, já encontra tudo isso e vai admitindo como coisa de grande proveito, bastando, no entanto, o sofrimento para verificarem que todos estão errados e que o mundo atravessa a condição de salve-se quem puder. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir e melhorar sempre, com medo de sofrer, e tudo fazendo para vencer as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando todos melhorarem cada vez mais.